Boa Ó, noite. tudo bem? Tudo bem? Me ouve? Me vê? Eu te ouço perfeitamente. Você consegue me ouvir? Também, perfeito. Boa noite a todas as pessoas que nos assistem agora. Meu nome é Camila Marins, eu sou jornalista da Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros, a FICENG, e hoje nós vamos discutir um pouco sobre educação e o papel do Estado brasileiro em tempos de pandemia, com o professor da Universidade Federal da Bahia e também doutor em educação, Penildon Silva Filho. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, Penildon. Eu que agradeço pelo convite de vocês. É uma honra estar aqui com a Ficende, com o Movimento dos Engenheiros. Bem, para começar, eu acho que temos uma pauta aí na semana, né, que é o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Foram abertas as inscrições, em apenas 24 horas, 1,5 milhão de inscrições foram realizadas. E mesmo com os pedidos de adiamento e até a indicação do TCU, Tribunal de Contas da União, o Enem ainda não foi adiado. Penildo, existem condições materiais para a realização do Enem no nosso país em tempos de pandemia? No nosso entendimento, Camila, não existem essas condições. Vamos primeiro analisar sobre o seguinte aspecto. Não há nenhum prejuízo em nós adiarmos o Enem, certo? O Enem ele pode ser adiado e depois, quando os alunos tiverem a nota deles, eles vão poder utilizar no SISU, que também deve ser adiado. Por que não haverá prejuízo? Porque todas as 63 universidades federais e as dezenas de universidades estaduais que utilizam o Enem e o SISU, elas estão com as atividades suspensas. Elas não têm aula nesse exato momento. No caso, a minha universidade, a Universidade Federal da Bahia, suspendeu as aulas no dia 18 de março. Naquela semana que foi entre o dia 16 de março e 20 de março, todas as universidades públicas no Brasil suspenderam o ano letivo. Quer dizer, nós já temos aqui agora 2 meses e meio de suspensão de aulas. O que é que vai acontecer quando essa suspensão acabar? Quando as atividades forem retomadas? Nós vamos nos reunir na universidade, no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, e vamos redefinir o calendário acadêmico. Então, o semestre 2020.1, ele não vai terminar em junho. Ele vai terminar em outubro, em novembro, talvez em dezembro. É tudo muito imprevisível, de acordo com essa pandemia. E o semestre 2020.2 não vai começar em julho, ele vai começar em novembro, dezembro, janeiro. Isso é uma novidade? Não, isso não é uma novidade. Essa não coincidência do calendário letivo com o ano civil. Porque nós já tivemos algumas paralisações nas universidades de 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, e tudo foi Uhum. reposto. Então, não há prejuízo de você adiar o Enem, só há benefícios de você adiar o Enem e o SISU. Porque quando os alunos fizerem o Enem e o SISU, quer dizer, o SISU, em vez de ser no mês de janeiro, vai ter que ser no mês de março, abril, maio. As aulas nas universidades de 2021 só vão começar mesmo a partir de maio, junho do próximo ano. Então não há nenhum prejuízo, só há benefícios e tem que ser levado também em consideração o seguinte: os alunos, 80% dos alunos no Brasil na educação básica estão no sistema público de educação. É bom que a gente diga isso, apenas 20% estão no sistema privado de educação. E Uhum. esses 80% que estão no sistema público, primeiro, eles não têm acesso a aulas remotas, porque não houve um tempo, uma maturação, uma formação de professores, uma preparação de material didático, uma preparação tecnológica. E esses alunos, a maior parte deles, não tem acesso à internet, nem tem acesso a computadores. Muitos, inclusive, moram em casas muito pobres que não têm nem mesmo espaço para que eles possam estudar. Então, fazer o Enem agora é uma grande injustiça, porque essa realização do Enem agora, sem levar em consideração a realidade que nós vivemos no Brasil e no mundo, é somente um instrumento de ampliar as desigualdades. Porque aqueles que são da educação privada, eles estão com internet em casa, eles estão com computador em casa, muitas escolas já estão transmitindo isso daí, esse material, nesse conteúdo por meios eletrônicos. E quem é também de escolas particulares tem outros mecanismos, né? Tem apoio de uma série de outros instrumentos para poder preparar para a sua formação. Então, fazer o Enem, em que os alunos da escola pública, que são 80%, estão parados há 3, 4, 5, 6 meses, enquanto que os da escola privada estão completamente preparados, sem levar em consideração o pessoal que já terminou o ensino médio no ano passado,
e que vai fazer Enem esse ano, porque nem todo mundo que faz o Enem é quem termina agora o terceiro ano colegial, né? Antigo colegial, ensino médio. Tem muita gente que faz o Enem que já terminou o ensino médio há muito tempo. Então, é uma injustiça com os alunos que estão terminando o ensino médio nas escolas públicas, que são 80% dos 44 milhões de alunos da educação básica que nós temos hoje no Brasil. Então, adiar o Enem não traz prejuízo, só traz benefícios, e adiar o Enem é um imperativo para que nós possamos garantir um mínimo de igualdade de condições para que os alunos possam competir. Aqueles alunos que são os 80% da escola pública. Sim. Perfeito, Penildo. Você mencionou também na sua fala agora sobre o ensino à distância, que envolve aí muitas polêmicas, tanto em relação ao trabalho docente, quanto também no processo de ensino e aprendizagem. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor. Esse debate é muito interessante, é muito importante também. Atualmente eu estou na Pró-Reitoria de Ensino de Graduação da Universidade Federal da Bahia. O nosso reitor, o professor João Carlos Salles, quando ele assumiu em 2014, nós tínhamos apenas um único curso de graduação à distância, que era o curso de licenciatura em matemática. Desde 2014, nós criamos o curso de licenciatura em pedagogia, o curso de tecnólogo em segurança pública, o curso de ciências contábeis, o curso de licenciatura em dança. Nós temos o primeiro curso de licenciatura em dança à distância do país. O que demonstra que nós não temos preconceito com relação às tecnologias novas. Elas são fundamentais. E esse ano nós vamos abrir 2 cursos à distância. Um é de biblioteconomia, voltado também à educação básica, para formar os bibliotecários das escolas escolares, e o outro de administração pública. Então nós vamos chegar a 7 cursos de graduação à distância. E nós estamos aumentando essa oportunidade. E é uma oportunidade muito importante. Agora, para preparar um curso de educação à distância, existe todo um processo anterior de formação dos professores, de elaboração de material didático específico para utilizar aquele suporte tecnológico. Quando começou a suspensão das atividades, alguns professores começaram a dizer, vou pegar minhas aulas, o PowerPoint das minhas aulas e mandar por e-mail para os estudantes. Educação à distância não é mandar o PowerPoint das aulas do professor para os alunos. Quem faz uma observação desse tipo, e tem gente no Ministério da Educação que faz, é porque desconhece o que é educação superior ou educação em qualquer aspecto. Nós temos que ter, além da preparação do professor e do material didático, uma série de conteúdos que tem que estar na internet. E quais são as plataformas que serão utilizadas? Será o Moodle? Será outra plataforma? Que conteúdos estarão nessas plataformas de textos, de imagens, de som? Que forma de avaliação será empregada nesses cursos à distância? Porque qualquer processo educativo tem que ter uma avaliação. Não pode ser simplesmente a transmissão de conhecimento. Então, nós não somos contra a educação à distância, nós somos a favor da educação à distância de qualidade. Essa que é a diferença. Aí eu faço outras perguntas para vocês. Nós tivemos, por acaso, no Brasil, alguma formação de professores de maneira massiva em educação à distância? Não, nós nunca tivemos. Tivemos alguns cursos de formação para professores na educação básica, na educação superior, mas nós nunca tivemos um curso, ou alguns cursos, algumas formações para os 2.300.000 professores da educação básica e superior no Brasil. Nós temos cerca de 2 milhões de professores na educação básica e 300 mil na educação superior. Então, esses professores não estão preparados. Nós, recentemente, na Universidade Federal da Bahia, fizemos uma enquete, uma pesquisa com os professores, para verificar qual era o grau de familiaridade que eles tinham com a educação à distância, com as tecnologias educacionais. A maior parte dos professores demonstrou que não tinha familiaridade razoável ou mediana. Isso não é um problema do professor, não é um defeito do professor. É, na verdade, uma necessidade que as universidades, que o sistema público de ensino tem que ter de preparar esse professor. Então, começar a fazer educação à distância, sem preparação do professor, sem um material didático adequado ao meio virtual, sem formas de interação com o aluno, sem formas de acompanhamento do professor com esse aluno, e sem avaliação, na verdade, fazer um jogo de faz de conta. É, na verdade, ampliar as desigualdades sociais através de uma educação sem qualidade que nós podemos observar. Felizmente,
nós temos visto que os secretários de educação, tanto municipais quanto estaduais, têm se negado, né, muito a adotar essa modalidade de educação à distância. Entretanto, né, existe uma pressão muito grande por parte do Ministério da Educação, por parte de empresas. Isso não é novo. A pandemia, na verdade, está sendo utilizada apenas como uma oportunidade para poder tentar implementar uma proposta que existia desde janeiro de 2019. Nós temos que nos lembrar que em janeiro de 2019, o próprio ministro da Educação na época começou a defender educação à distância, até mesmo em alfabetização, até mesmo no ensino fundamental. E nós tivemos vários conglomerados econômicos que têm o interesse de implantar essa educação à distância de qualquer maneira. A pandemia é uma oportunidade, é um álibi, é uma situação que eles vão aproveitar para tentar implementar. É bom que a gente diga, Camila, que embora na educação básica 80% dos alunos estejam na educação pública, na educação superior isso se inverte. 80% dos alunos estão na rede privada. Então hoje nós temos grandes grupos econômicos que dominam o ensino superior privado no Brasil. Esses grandes grupos econômicos se associaram a grandes editoras e grandes grupos educacionais nacionais, mas principalmente estrangeiros. Isso está amplamente documentado naquele jornalismo econômico, seja do Jornal Valor, seja da Exame, a formação de grandes conglomerados que têm 1 milhão de alunos na educação superior, 2 milhões de alunos na educação superior. E esses grupos econômicos, basicamente controlados por grupos estrangeiros, se associaram a editoras e têm interesse em entrar num mercado que eles não entraram ainda, que é na educação básica pública. Como? Vendendo sistemas educacionais, vendendo plataformas de educação à distância, terceirizando partes do currículo. Então nós temos hoje no sistema público de educação um grande mercado, entre aspas, para a expansão desse setor privado. É bom que as pessoas saibam que o Brasil tem a maior rede de alimentação escolar do mundo. É o sistema de alimentação escolar público do Brasil. O Brasil tem o maior banco de investimento em educação do mundo, que é o FNDE. O Brasil tem o maior programa do livro didático do mundo, inclusive maior do que a China, maior que os Estados Unidos, maior do que a Rússia. Então é muito recurso, e é um recurso que é bem empregado, porque é um recurso que vai para a educação pública. Então eles querem se apropriar em épocas de crise, seja a crise econômica, como nós vimos na crise a partir de 2008, seja na crise da pandemia sanitária, o capital procura isso, ele procura oportunidades para poder expandir sua área de atuação e se apropriar de parcelas da economia que hoje não estão sob seu controle. No caso, a educação pública, né? Então é importante que a gente observe isso, ou seja, nós não somos contra a educação à distância, mas perguntamos, vão fazer formação de professores para esses professores, esses 2 milhões de professores da educação básica? Vão, por acaso, entregar um computador para cada estudante? Vão providenciar internet gratuita e alta velocidade para todos os alunos? Para que as pessoas tenham uma ideia, existe uma pesquisa feita pela Andifes. A Andifes é a reunião dos reitores das universidades federais. Uma pesquisa sobre o perfil socioeconômico das universidades federais. Hoje, 75% dos alunos das universidades federais, eles têm famílias em que eles ganham até um salário mínimo e meio per capita. Quer dizer, você juntar toda a renda da família e dividir pelo número de pessoas da família, vai dar no máximo um salário mínimo e meio. Isso significa que a nossa população universitária hoje é muito diferente daquela da década de 80, de 70, de 90. Hoje quem está na universidade é a classe trabalhadora. Hoje quem está na universidade são os pobres. Hoje quem está na universidade são os negros. O que por si só já desmonta o discurso elitista de que a educação superior pública só é o lugar da elite. Isso é uma bobagem, uma babaquice. Basta você entrar hoje nas universidades que você vai ver a maior parte dos estudantes são negros. Vem de escolas públicas. Basta que a gente vá nas formaturas, que são extremamente emocionantes, para ver que ali estão se formando os primeiros estudantes universitários das famílias, né? Então, esse perfil desse estudante não é um estudante que tem acesso à tecnologia ou à internet com facilidade. Dentro desses 75%, 27% dos alunos são de famílias que ganham até meio salário mínimo, Camila, per capita. Ou seja, é uma população extremamente pobre, que precisa urgentemente de mais investimentos em assistência estudantil. Nós temos hoje uma situação muito ruim.
na assistência estudantil, porque a assistência estudantil até o ano de 2016, a verba da assistência estudantil cresceu. A partir de 2017, com o orçamento a partir do governo Temer, ele foi congelado em 2017, 2018 e 2019. O congelamento de um orçamento por 3 anos, à medida que a inflação vai corroendo o seu valor, significa uma queda em valores reais. Pode manter o valor nominal, mas uma queda em valor real. E em 2020, no primeiro orçamento aprovado no governo Bolsonaro, não houve somente um congelamento, houve um corte de 5% na assistência estudantil. Então, aquelas bolsas que permitem os estudantes morarem, ter acesso à educação, ter acesso à alimentação, ter acesso a transporte, inclusive bolsas que permitem até a compra de materiais didáticos, isso está sendo diminuído. E seria fundamental para esse novo perfil universitário que nós temos. Se nós vamos pegar a educação básica, como já falei, 80% são de escolas públicas e não tem recurso para poder ter acesso. Nós já temos, inclusive, alguns indicadores que a maior parte dos estudantes da UFBA acessa a internet quando está na UFBA, utilizando o Wi-Fi da UFBA. Isso acontece também nas outras universidades federais. E grande parte desses alunos só tem acesso ao computador na universidade, nos laboratórios da universidade. Né? Muitos têm um celular, mas para poder ter acesso ao Wi-Fi, acessam da UFBA. Então a educação à distância é um assunto extremamente importante que vocês levantam. Né? A engenharia trabalha com tecnologia, né? Acho que nós temos que abraçar a tecnologia. A partir do mês de junho nós estaremos fazendo, por exemplo, na nossa universidade, uma série de cursos de formação de professores para utilizar as tecnologias educacionais, utilizar a educação à distância. Várias outras universidades estão fazendo a mesma coisa, mas não é algo automático, não é algo instantâneo, não é por decreto. E aí eu faço uma provocação. Se nós conversarmos com os professores da rede privada de educação superior, que foram constrangidos a começar a fazer aulas online imediatamente após o início da pandemia, nós vamos ver relatos de vários professores que indicam que não houve preparação, que o material didático não é apropriado, que é um ensino de faz de conta. Nós, que somos do setor público, temos essa obrigação com a questão da qualidade. Do setor privado também deveria ter essa obrigação, mas não é o que a gente tem observado. Até porque, Camila, a educação à distância, as tecnologias, são uma oportunidade para o setor privado diminuir os custos. O professor grava uma aula, ele grava uma aula que será repetida dezenas, centenas, milhares de vezes. Você dispensa a mão de obra do professor da aula presencial. As tecnologias são uma forma, se você não tomar cuidado, se você não utilizar critérios que garantam um protocolo de qualidade para essa educação à distância, para essa tecnologia, elas podem se tornar uma forma de precarização das relações de trabalho na educação superior. E é realmente o que tem havido. Né? Para vocês terem uma ideia, nós temos faculdades particulares que na educação superior colocam um professor tutor por 2.000 alunos. Eu pergunto, um professor tutor vai ter condição de acompanhar 2.000 alunos? No caso da universidade, nós temos o máximo, na universidade pública, nós temos o máximo um tutor para cada 40 alunos, que já é muito. Mas para 2.000, é lógico que não vai funcionar. Então, nessa questão da educação à distância, existem muitos interesses econômicos. Nós não temos nada contra os conglomerados econômicos, apenas a educação pública ou a educação como um bem público não pode ser apropriado pelos interesses econômicos apenas com o objetivo de garantir lucro. É isso que nós pensamos. Né? Agora, se as empresas quiserem investir com a educação de qualidade à distância, nós seremos parceiros. Mas o que a gente não pode fazer é permitir um rebaixamento da qualidade da educação e permitir a precarização das relações de trabalho com os professores. Sim, é importante lembrar que, de acordo com uma pesquisa do Comitê Gestor da Internet, mais de 1/3 dos domicílios brasileiros não têm acesso à internet de forma alguma, nem por banda larga, nem para o dispositivo móvel. E também a Ficenge lançou essa semana uma pesquisa sobre as condições de trabalho dos engenheiros e das engenheiras, tanto em home office quanto no trabalho presencial. E recebemos também algumas respostas de engenheiros que são professores. E muitos deles relatam as dificuldades de fazer um home office, principalmente por não ter um computador ou compartilhar o seu computador com a sua família, receber muitas mensagens de WhatsApp, a extensão do trabalho nas suas redes pessoais. São algumas questões que vêm aparecendo nas condições de trabalho. A diretora da Ficenge, a Elaine, que é engenheira, ela mandou um comentário aqui para você,
que é o seguinte: professor, quando entra na área da engenharia, é raro que tenha qualquer tipo de preparação para a docência. No ensino não presencial, isso acaba ficando ainda pior. E aí, a gente teve a emenda constitucional 95 que congelou os investimentos em educação por 20 anos, não só em educação, mas ciência, tecnologia, saúde. Hoje o Brasil e o mundo vivem uma pandemia global e ontem o jornal à tarde repercutiu uma matéria em que as universidades federais de todo o Brasil têm feito cerca de mais de 800 pesquisas no enfrentamento ao coronavírus. Qual a importância do investimento em ciência, tecnologia e pesquisa? Quando nós falamos de educação superior, nós temos que falar também em ciência, tecnologia e pesquisa. Primeiro, você está certa com relação à emenda constitucional. A emenda constitucional foi um instrumento inédito no mundo. Nenhum país do mundo aprovou uma emenda constitucional que congelou os gastos sociais por 20 anos. Isso foi uma coisa implementada no governo Temer, que foi mantida à risca agora no governo Bolsonaro. É um completo equívoco. Por que é um completo equívoco? Porque toda vez que um país volta a crescer, mesmo que seja 1% no PIB ou 2% no PIB, o aumento do orçamento é o dobro do crescimento do PIB. Então você vai ter um aumento do orçamento se for o PIB 1%, o aumento do orçamento é em 2%. Se o PIB aumentar 2%, o aumento do orçamento vai ser 4% ou até mesmo mais. Se você congela os orçamentos nas políticas sociais, o que é que significa? Significa que a arrecadação vai crescer, mas que isso não vai para as políticas sociais. Então essa emenda constitucional, ela na prática revogou a Constituição de 1988. Porque a Constituição de 88 dizia que todos os estados e municípios deveriam investir pelo menos 25% do seu orçamento na educação. E que a União deveria investir o mínimo de 18%. Acontece que se o orçamento vai crescendo ano a ano, e o gasto social está congelado, seja em termos nominais, seja somente reajustando pela inflação, o que é que isso significa? Significa que percentualmente a educação vai ser cada vez menos. Então o orçamento da educação não vai ser mais 25%, vai ser 24%, depois 23%, depois 22%, depois 20%. Então o que é isso senão a revogação da Constituição de 1988? Né? A mesma coisa com relação à saúde. Eu acho muito interessante que o ex-ministro da Saúde, Mandetta, ele começou a defender muito o SUS a partir do mês de março, quando a pandemia se instalou. Mas nós temos que buscar no Google as entrevistas dele durante todo o ano de 2009, quando ele atacava o Sistema Único de Saúde e dizia que não existia verba para o Sistema Único de Saúde, e ele defendia a criação de um plano de saúde popular privado. Uhum. Isso não sou eu que estou dizendo, isso são declarações dele, basta a gente procurar na internet, dele falando isso. Até porque ele defende realmente a bancada do setor privado na saúde, foi indicado por esse setor, etc. Né? Então, nós temos hoje um desastre na pandemia que foi provocado pela retirada de 20 bilhões, não estou falando de milhões, estou falando de bilhões de reais do orçamento da saúde. E vou te dizer, não vai resolver a nossa situação. O governo prometeu que ia comprar 14 mil respiradores, só entregou 2% do que prometeu entregar. O governo prometeu habilitar mais de 2 mil leitos de UTI, não habilitou nem 300. Né? O governo prometeu fazer testagem em massa com 22 milhões de testes. Cadê os testes em massa? Isso não existe. É uma reunião de falta de recurso com incapacidade operacional. Então a emenda constitucional 95 é responsável pelas mortes hoje no Brasil, né? É responsável também pela falência dos sistemas públicos, né, de educação, né? E é algo que tem que ser muito bem analisado. Agora, todos os países do mundo estão investindo muito em educação, ciência e tecnologia, porque a única forma que nós vamos ter de sair dessa pandemia é investindo mais em ciência e tecnologia. Mas se nós observarmos, por exemplo, em março, a portaria número 34 da CAPES acabou cortando 40% das bolsas de mestrado e doutorado no Brasil, especialmente as bolsas do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste. Muitas bolsas, inclusive, na área biomédicas, na área da saúde, na área de pesquisas com relação a doenças as mais diversas, inclusive com relação ao coronavírus. Então nós não podemos pensar em ter uma estratégia para sair dessa situação da pandemia, da morte em massa,
da falência dos serviços públicos se nós não revogarmos a emenda constitucional 95. É bom que se diga, Camila, que outros países capitalistas, como os Estados Unidos, como a Europa, eles abandonaram essa coisa da austeridade fiscal. Eles já permitem que se gaste mais do que se arrecada, porque nós estamos num momento de emergência. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, até para se conseguir uma ajuda para os estados e municípios compensarem a queda na arrecadação, foi uma luta no Congresso Nacional. E só saiu porque o governo aprovou o congelamento do salário dos servidores públicos. Que ele diz, nós vamos dar 120 bilhões para os estados, mas nós vamos economizar 130 bilhões do servidor. Quer dizer, quem vai pagar a conta é o servidor público? Isso é absurdo. Quem deveria estar pagando a conta são os banqueiros, quem deveria estar pagando a conta são as pessoas de altas rendas, quem deveria estar pagando a conta são as grandes fortunas. Então, outros países no mundo já aboliram a questão da austeridade fiscal, têm fortes investimentos públicos. Os Estados Unidos estão garantindo uma renda mínima de $1.200 por mês para os seus cidadãos. Aqui não se consegue nem mesmo aprovar R$600, né? Porque o governo queria R$200. O Congresso aprovou 600, mas tem 14 milhões de pessoas que se inscreveram que não tem aprovação nem reprovação. Muita gente fica nas filas dos bancos, não consegue depois receber. Então, a questão da austeridade fiscal, do Estado mínimo, do processo de privatizações, do programa econômico do governo Bolsonaro com Paulo Guedes, que é a continuidade do programa econômico do Temer, é um programa que leva ao caos. Nós sabemos que até nas economias capitalistas, em momentos de crise, quem tem que investir é o Estado, quem tem que fazer gastos públicos é o Estado, quem tem que ter iniciativa de geração de emprego é o Estado. É assim desde a crise de 1929 nos Estados Unidos. Aí tem algumas pessoas que até, como nós vivemos um momento muito polarizado na sociedade, né, as pessoas dizem, você está com um discurso de comunista, Penildo. Olha, quem defendeu isso não era um comunista, era um liberal, era Keynes, John Maynard Keynes, britânico, que se mudou para os Estados Unidos, foi ministro da Economia, ministro da Fazenda de Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, que foi o presidente que mais vezes ocupou a Casa Branca nos Estados Unidos, não era comunista, ele era capitalista, mas não era burro, essa que é a diferença, entendeu? Então, ele sabia, e foi assim que o New Deal, o chamado Novo Acordo, foi criado. E até hoje nós sabemos, todas as economias capitalistas desenvolvidas sabem que em momentos de crise, o mercado sozinho não consegue alavancar o desenvolvimento. Quem tem que levantar o desenvolvimento é o Estado, com fortes investimentos públicos, com financiamento, com apoio às empresas, com apoio ao consumo, com grandes concessões públicas e assim por diante. E não é esse o caminho que nós temos. Então, o que nós vislumbramos, além de uma crise sanitária contínua e de muitas mortes, e daqui a pouco o Brasil vai ultrapassar os Estados Unidos no número de mortes do coronavírus, o que nós vislumbramos é um atoleiro econômico. Tudo devido a essa questão da austeridade fiscal, que a emenda constitucional 95 é o principal ponto. Recebemos aqui algumas perguntas, Penildo. A questão do EAD é uma delas. E pediram aqui para você explicar um pouco a diferença do ensino à distância, do ensino remoto. Na verdade, hoje em dia, você pode considerar tudo parte de um mesmo universo, né? O ensino remoto é aquele que você procede remotamente, muito mais ligado à chamada aulas online, em que você tem um professor na frente de uma câmera e que fica ensinando. Só que a tecnologia que nós temos hoje indica que isso é apenas um único recurso. Existem vários recursos. Nós pegarmos cursos online bem feitos pelas universidades, por institutos de pesquisa, nós vamos ver que tem texto. Então não é somente aula online, você tem texto, você tem questionário, você tem vídeos, você tem entrevistas, seja entrevistas escritas, seja gravadas. Então você tem uma diversidade de instrumentos. Depois você tem a interatividade nas plataformas, como no caso do Moodle, em que os alunos postam seus textos, que o professor comenta, que os outros colegas também comentam, que você posta seus artigos, que o professor indica quais são as referências bibliográficas para você poder fazer sua pesquisa. Então, a educação à distância hoje é um complexo, né, um conjunto de alternativas que você pode ter para poder trabalhar. E digo mais, eu defendo a educação à distância, de qualidade.
E acho que mesmo depois que as universidades voltarem às atividades, nós vamos precisar utilizar muito a educação à distância, muito as tecnologias. Por quê? Porque essa pandemia não vai acabar. Quando nós terminarmos, nós vamos ficar numa situação parecida hoje com a Coreia do Sul e da China. A qualquer momento, lógico que é uma situação bem piorada, porque a China parou em 5 mil mortos, nós já estamos com 12 mil mortos. A China ela tem que ficar monitorando o tempo todo para evitar o ressurgimento de focos da doença. A Coreia do Sul também. A Europa também vai ter que fazer um acompanhamento. Enquanto nós não tivermos vacina, nós ficaremos com a situação de pandemia permanente. Nós não sabemos se as pessoas que já tiveram a Covid poderão ter reinfecção. Se houver reinfecção, quer dizer, será uma espiral sem fim. Não adiantará ter 70% da população imunizada, porque os imunizados também recairão de novo na doença. E ninguém sabe como esse vírus funciona até hoje. É tudo muito novo. Ninguém tem informação científica confiável sobre todo o funcionamento, sobre todo o comportamento do vírus. Então a educação vai ter que utilizar muita tecnologia, vai ter que utilizar muita educação à distância, mesmo depois que nós voltarmos a ter aulas presenciais. Nós vamos ter que mudar nossa forma de nos relacionar, de ir para espaços públicos. Né? Tem agora uma resolução que diz que na educação presencial você pode ter até 40% de educação à distância. Antes era 20%. Foi ampliado para 40% devido justamente à pressão desses grupos econômicos privados. Mas eu acho que na situação atual nós vamos ter que talvez utilizar esses 40%. Né? Nós vamos ter que utilizar. Então, a educação à distância vai ter que ser um instrumento muito importante. Agora nós vamos ter que tomar cuidado. Eu acho que nós deveríamos reivindicar, por exemplo, para o governo garantir computadores e internet para todos os alunos, da educação básica e superior. Primeiro aspecto. Além dos outros elementos de formação dos professores, de preparação pedagógica também. Mas é isso. Né? A questão da educação à distância, ela envolve também o ensino remoto. Né? Mas não é somente ele, é um conjunto. Embora estejamos em uma crise global sanitária, ainda enfrentamos uma série de fake news, que são notícias falsas sobre a doença e também sobre as pesquisas, e principalmente um discurso de negação da ciência. Mas a realidade se impõe. De que forma a gente ainda pode superar esse discurso de negação da ciência? Olha, eu acho que nós estamos nesse processo. Na medida que um jornal, como você citou, relata que nas universidades brasileiras nós temos 826 pesquisas somente sobre o coronavírus, isso demonstra quem realmente tem responsabilidade, quem tem dedicação, quem tem compromisso, né? Quem tem compromisso com o país, inclusive. Hoje também a Fiocruz estava comemorando o seu aniversário. E é realmente lamentável todas as agressões que a presidente da Fiocruz tem sofrido, muito xingada nas redes sociais, com muitas ameaças de morte, coisas descabidas, coisas bobas, dizendo, porque a Fiocruz é um antro de comunistas. Isso é uma bobagem. Na Fiocruz nós temos apenas cientistas com competência, de todas as matizes ideológicas. Agora, a ciência ela se impõe. Se você tem algo que a ciência, de forma sistemática, de forma empírica, de forma responsável, baseada em evidências, ela indica um caminho, você tem que seguir isso. Isso independe da orientação ideológica do pesquisador. Né? As universidades são espaços extremamente plurais. Nós temos gente de todas as matizes políticas e gente que não quer se definir, inclusive, até politicamente. Mas o que caracteriza a universidade é justamente essa pluralidade, não somente ideológica, mas principalmente acadêmica. Né? E o espaço da educação junto com a pesquisa, com a ciência, ele é fundamental. Como é que nós vamos poder superar isso? Bem, nós vamos ter que superar fazendo o que nós já fazemos. Contamos muito com o jornalismo. Né? Temos uma parte de jornalismo científico muito forte hoje no Brasil. Temos que procurar intensificar esse tipo de coisa. É um fenômeno que não é somente brasileiro, né, Camila? É um fenômeno internacional. O Trump também, ele atacava muito os pesquisadores, os cientistas nos Estados Unidos. Inclusive, esses cientistas depois cobraram isso dele, quando ele começou a pedir desesperadamente o apoio dos cientistas para poder encontrar uma vacina. E isso também aconteceu com Boris Johnson, também na Inglaterra, que não levou a sério a indicação científica, acabou internado, e foi internado no sistema público de saúde da Inglaterra, que é um dos melhores do mundo, e saiu de lá elogiando o sistema público de saúde.
né? Ele que defendeu tanto o E processo de tratado por privatização. imigrantes. E também, ele foi tratado por imigrantes, ele teve enfermeiros, médicos que foram, que são imigrantes, que vieram de outros países, ele sempre contra os imigrantes. Então acho que é um fenômeno mundial, esse fenômeno anticientífico. Eu gosto muito de um autor, né, um filósofo, Vladimir Safatli. Ele escreve várias coisas interessantes e ele recentemente escreveu um texto na Folha de São Paulo onde ele procura analisar psicanaliticamente essa questão do anticiência, da irracionalidade, do ódio. E ele pegou o conceito de Freud, muito utilizado por todo mundo da psicanálise, do recalque. Ele falou, nós temos uma quantidade de pessoas que se sentia muito oprimida, ou pelo movimento de mulheres, ou pelo movimento negro, ou pelo movimento LGBT, ou não se sentia confortável em discutir com pessoas da academia, com pessoas da ciência. E essas pessoas agora têm uma vocalização, a vocalização de quem é contra qualquer tipo de movimento pelos direitos humanos, a vocalização de quem é contra a ciência, quem é contra a cultura, né? E aí é realmente algo que nós temos que perseverar, né? Perseverar. Mas aí o que a gente pode fazer é continuar fazendo o nosso trabalho, como jornalistas, como engenheiros, como professores. Informando, inclusive, aos engenheiros e engenheiras que nos assistem, que na bio da Ficenge, aqui no Instagram, nós disponibilizamos uma pesquisa sobre condições de trabalho, tanto no home office quanto no trabalho presencial, que é essencial. Quem quiser, por favor, participe da nossa pesquisa sobre condições de trabalho. E, Penildo, nós também, nessa esteira da negação da ciência, nós vivemos também uma falsa polarização entre ciências humanas e exatas. No entanto, de alguma forma, tudo é ciência. Como é possível superar isso, ainda mais que o governo federal anuncie os cortes nas bolsas de iniciação científica nas áreas humanas, por exemplo? E vou dizer mais, não somente na área de humanas, mas na área das ciências básicas da natureza. Uhum. A área de matemática, a área de física, a área de química, a área de geologia também foram muito afetadas. Eu diria que essa contraposição, como você mesmo identificou, não está nas universidades. Nas universidades, nós temos, o que caracteriza a universidade é a presença de diversas áreas do conhecimento. Essas diversas áreas do conhecimento se dão muito bem, muitas vezes tem linhas de pesquisa que reúnem pesquisadores que são da área de exatas, que são da área de humanidades, que são da área de artes, que são da área de letras. Não há nenhum tipo de problema de convivência interna nas universidades. Até porque nós já compreendemos que a ciência, ou as ciências, com as suas diversas contribuições, podem mutuamente se ajudar, né? Agora, essa contraposição está no âmbito do governo federal. Nós não vemos isso. E é uma contraposição boba, porque eles também excluíram as ciências básicas, naturais, né? As ciências exatas básicas. E nós sabemos que se nós não tivermos pesquisa básica em física, daqui a pouco a pesquisa ou a tecnologia em engenharia vai também estancar. Se nós não tivermos gente pesquisando na área de matemática, também essa pesquisa da tecnologia, que vai resultar em tecnologia, também vai estancar. O que caracteriza a universidade, a ciência em si, é que ela não tem uma aplicação imediata da sua pesquisa, dos seus resultados de pesquisa. Ela pode ter uma aplicação que vai demorar anos ou até mesmo dezenas de anos. Eu me lembro mesmo que o prêmio Nobel que Einstein teve foi sobre o fenômeno fotovoltaico, em 1905. E durante décadas, isso não teve uma utilização prática. Agora, nós temos aí toda a energia solar que é produzida com o princípio que Einstein analisou em 1905. Mas se Einstein não tivesse feito aquela pesquisa, quer dizer, teria tido esse resultado só se outra pessoa descobrisse. Da mesma maneira, a pesquisa em física teórica foi fundamental para depois você desenvolver a manipulação da energia atômica, né? Que foi fundamental, não do ponto de vista bélico, mas do ponto de vista da medicina, do ponto de vista da biotecnologia, do ponto de vista da agronomia, do ponto de vista de uma série de aplicações extremamente importantes, né? E eu me lembro muito que Hitler, na Alemanha, ele chegou a baixar, porque existia um controle nazista muito grande nas universidades, e como eles tinham muito ódio de Einstein e de outros judeus, eles baixaram a normativa para não se estimular a pesquisa em física teórica. Ainda bem que eles não estimularam, porque isso não permitiu que eles desenvolvessem a bomba atômica, né? Se eles tivessem desenvolvido a bomba atômica, talvez o resultado da Segunda Guerra Mundial
tivesse sido outro. E aqueles pesquisadores todos que fugiram da Alemanha foram para os Estados Unidos e fizeram o Projeto Manhattan, né? Mas é isso que é importante que a gente venha salientar. Agora é bom que a gente saliente as duas coisas que você falou. Existe uma contraposição. Agora no mês de abril, o governo baixou uma portaria indicando que vai priorizar apenas aquelas pesquisas de iniciação científica das áreas consideradas prioritárias ou estratégicas. Isso exclui a área de humanidades, isso exclui a área de artes, isso exclui a área de letras, isso exclui a ciência básica, física, química, biologia, matemática, geociências, né? Mas isso não está somente nesse ponto, o equívoco. Está no que você falou anteriormente, existe uma diminuição de recurso. Quer dizer, o recurso para a ciência diminui, e você estabelece uma contraposição entre as ciências da natureza, as ciências exatas e as ciências humanas, tenta provocar uma briga interna na universidade, justamente uma briga interna por recursos que são cada vez mais escassos. Eu particularmente também já li muito das chamadas áreas prioritárias indicadas pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, que são muito boas, que são fundamentais. Lá, por exemplo, tem pesquisa aeroespacial. Eu acho que foi um erro do Brasil não ter investido no seu programa espacial. Certo? Tem lá investimento em biotecnologia. Tem lá necessidade de você priorizar a questão da organização do espaço urbano. Isso tudo é fundamental. Agora, a universidade ou a ciência é um ecossistema em que, vamos dizer assim, as diversas partes desse ecossistema são fundamentais para a harmonia do todo. Então, esse ecossistema envolve também a área de humanidades, envolve a área de artes. Né? Eu mesmo sempre gosto de lembrar que quando o pesquisador que descobriu o formato da molécula de DNA, ele teve muito mais isso através de um sonho, através da percepção estética de uma hélice em movimento. E não foi através de um cálculo matemático. Então essa parte da intuição, essa parte da subjetividade, ela também é importante para a área das ciências exatas. Ela também é fundamental. Ótimo. Penildo, desde que foi eleito, o governo federal tem afirmado a intenção de interferir na nomeação dos reitores nas instituições federais. Quais as implicações na autonomia universitária? Nós tivemos no dia 24 de dezembro do ano passado a publicação de uma medida provisória que muda o sistema, que muda a sistemática da escolha dos dirigentes das universidades federais e dos institutos federais de educação. Né? O que também é muita coisa. A nossa avaliação é que essa medida provisória deve caducar, que o Congresso não deve aprovar essa medida provisória, a não ser que ocorra uma mudança política daqui até o mês de junho. Mas o fato é que, tem um gato aqui, o fato é que, né, até junho nós vamos ter que viver sob essa nova regra aí da medida provisória, até ela caducar. É uma medida equivocada, porque ela força as universidades a compor a lista tríplice apenas com os professores que concorreram na consultiva, na consulta à comunidade. Todas as universidades, como é que elas funcionavam? E também os institutos federais de ensino. Né? Elas faziam a consulta à comunidade, aquele candidato que ganhava a eleição, ele indicava 2 pessoas que eram da sua equipe para poder compor a lista tríplice. Até para poder garantir que a vontade da comunidade fosse respeitada. Né? Agora, com essa nova regra, se uma pessoa for candidata e ela tiver 1% dos votos, ela pode entrar na lista tríplice. Então, a quem interessa indicar um reitor de universidade federal, de um instituto federal, apenas com 1% dos votos? Aí o pessoal diz, porque não é bom que tenha eleição direta? Olha, nós tivemos entre 2003 e 2015 a escolha sistemática do mais votado nas universidades. E entre 2003 e 2015 foi a época que as universidades federais mais cresceram, mais ampliaram sua pesquisa, mais assim, tiveram um desenvolvimento na produção científica aqui no âmbito do Brasil, inclusive internacionalmente. Então, essa experiência que nós tivemos de crescimento da produção científica, ela ocorreu simultaneamente à experiência da escolha pelas comunidades dos seus reitores. O que demonstra que não é algo ruim, não é algo que prejudica as instituições.
Na verdade, o reitor, o gestor da universidade, tem que ser um grande articulador, tem que ser reconhecido pelos seus pares, tem que ser respeitado pelos seus pares, tem que ser uma pessoa que goze do respeito, que possa estabelecer o diálogo com diversos grupos, às vezes com interesses que são conflitantes. Deve ter habilidade política, inclusive, de poder concatenar diversos interesses e encontrar um vetor comum para a instituição. Então, não podemos pensar que o reitor tem que ser uma pessoa indicada pelo presidente da República apenas. Tem que ser alguém que tem uma relação com a comunidade, até porque é da natureza da universidade ter essa especificidade da autonomia pedagógica, da autonomia acadêmica, da autonomia científica. Existe um ethos específico na universidade. Não que a universidade tem que ser uma torre de marfim, tem que ser isolada da sociedade. Tanto é aqui que eu defendi o processo de popularização do público interno da universidade e também falei que era importante nós termos pesquisas aplicadas à resolução dos problemas sociais que nós temos hoje no Brasil. Mas o fato é que, de uma forma ou de outra, é importante que o líder seja escolhido dentro da comunidade para poder promover uma harmonia maior internamente, para poder permitir que essa comunidade, que é extremamente complexa, que é extremamente dividida, não no sentido de ser contraposta, mas no sentido de ser plural, ela possa encontrar vetores comuns, ela possa encontrar entendimentos comuns. Quer dizer, um reitor tem que dirigir um conselho universitário que tem os diretores de música, de dança, de artes plásticas, de teatro, que tem um diretor de física, química, biologia, que tem um diretor da Politécnica, que tem um diretor do Instituto de Ciências da Saúde. Ou seja, tem que ter essa capacidade da relação interna. Nada melhor do que uma eleição, do que a escolha direta pela comunidade, para poder estabelecer essa pactuação entre liderado e liderança, né? Entre aqueles que são da comunidade e a liderança que eles estão escolhendo. Sim. Mas é somente uma estratégia mesmo para poder tentar entrar nas universidades, indicando reitores que não passaram pela votação da comunidade, pelo menos majoritariamente. Né? Sim. Vamos caminhando para o encerramento da nossa live, mas antes, Penildo, nós estamos aqui também, nos assiste o Coletivo Nacional de Estudantes de Engenharia da FICENGE, e eu queria que você encerrasse falando o que esperar da educação e do Estado brasileiro no mundo pós-pandemia. Olha, esse debate é um debate muito interessante. Né? Eu vi até um debate no sábado com o professor Márcio Postman da Unicamp e o professor Gabriele aqui da UFBA, e eles indicaram primeiro, olha, nada garante que depois da pandemia vai ser diferente de antes. Porque depois da pandemia, o discurso da austeridade fiscal vai permanecer. O discurso que nós temos que cortar vai permanecer. O discurso que nós temos que demitir funcionário público vai permanecer. O discurso de que o Estado não tem que investir, seja em infraestrutura, seja na indústria pesada, seja na ciência e tecnologia, esse discurso do corte vai persistir. Né? Então, é algo que nós temos que tomar cuidado para o pós-pandemia não ser igual ao pré-pandemia. Agora, o pós-pandemia, eu acho que abre algumas oportunidades também, eu acho que por isso é fundamental esse debate aqui com a engenharia no Brasil, com a FICENGE, com os conselhos regionais, porque nós temos uma oportunidade de poder redefinir os encaminhamentos, redefinir as diretrizes, os rumos da nossa economia. Eu estava aqui há pouco lendo, por exemplo, um artigo do El País, que é um jornal da Espanha, mas que também é publicado em português, fala sobre nasce a Aliança Europeia para defender uma saída verde para a crise econômica do coronavírus. 12 ministros do meio ambiente da União Europeia fizeram um manifesto, juntamente com dirigentes de grandes empresas, como até a L'Oréal, como até a Iberdrola, e sindicatos e ONGs também, propondo que no pós-pandemia nós devemos ter uma queda do PIB muito maior do que a crise de 2008. Então vai ter que ter investimento do Estado, esse é o primeiro aspecto. Tem que ter investimento do Estado para poder retomar a economia. E eles dizem, já que vai ter que ter investimento do Estado, vamos investir em construção da matriz de energia limpa, vamos investir em energia eólica, vamos investir em energia solar, vamos investir em substituir os carros do motor de combustão interna por carros elétricos, vamos investir em mudar a forma que as pessoas se locomovem para poder ter cada vez menos uso dos chamados combustíveis fósseis. Vamos investir, inclusive, numa mudança até mesmo da dieta das pessoas, porque quem come carne
sabe que a quantidade de água, de energia despendida para 1 quilo de carne é muito maior do que aquela para você produzir 3 toneladas de soja. Além do fato que para você produzir carne você tem que desmatar uma grande área, e o desmatamento é responsável pela maior parte da emissão de CO2 e de outros gases no Brasil, mais inclusive do que a emissão dos carros ou mais do que a emissão das indústrias, né? Então acho que um pós-pandemia, desde agora nós devemos começar a pensar o que é que nós devemos mudar no mundo. Eu acho que no resto do mundo, pelo menos na Europa, na Ásia, ficou muito claro que o Estado tem que ter um papel fundamental. O Estado tem que ter um papel regulador, o Estado tem que ter um papel coordenador da economia, tem que ter um papel indutor do desenvolvimento econômico. Isso não significa que nós vamos estatizar tudo. A China não tem tudo estatizado. A China tem alguns setores estratégicos estatizados. O petróleo é estatizado, e eu acho importante que seja. A energia tem que ser estatal. Até o próprio sistema financeiro dos bancos tem que ser estatal. Agora, na China você tem várias empresas grandes, inclusive de montadoras de automóveis, você tem shopping center, você tem a maior empresa de informática do mundo, Huawei, né, que agora está levando 5G para todo mundo, é um bilionário que tem na China. Então, não existe essa história, vamos estatizar tudo. Não se trata de estatizar, mas se trata do Estado ser o comandante, do Estado ser o ordenador, ser o planejador da economia, evidentemente que com a sociedade participando, indicando quais são as diretrizes. O primeiro aspecto. O segundo aspecto, está na hora da gente pensar nessa nova aliança europeia, que também não é uma novidade, porque se nós pegarmos 2 anos atrás, nos Estados Unidos, tinha um grupo lá defendendo o Green New Deal, ou seja, o New Deal verde, ou seja, um amplo programa de investimentos públicos para a construção de usinas de energia eólica, de usinas de energia solar, de produção de carros elétricos, de substituição de uma série de equipamentos, e eles diziam, se a gente quiser tirar os Estados Unidos da recessão ou da estagnação, nós temos que ter um forte investimento público. Por que não fazer esse investimento nas tecnologias limpas? Por que não cumprir os diversos pactos internacionais de diminuição da produção de CO2 ou de gases de efeito estufa de forma geral, né? Então acho que aí no pós-pandemia não está nada definido. Eu não sei o que esperar do pós-pandemia. Eu sei que nós vamos ter uma contraposição muito forte de projetos. Já vejo que na Europa isso já está mais tranquilo. Na China também, né? No Sudeste Asiático também. Acho que nós vamos ter problemas no Brasil e nos Estados Unidos, né? Até porque tem um alinhamento ideológico, programático entre esses dois governantes. Nós vamos ter ainda muito uma insistência de defender o Estado mínimo, austeridade fiscal, ausência do Estado, privatizações, corte de gastos, né? Isso tudo vai gerar mais recessão ainda. O Brasil, na verdade, está caminhando para ser uma nova colônia, ser uma neocolônia. Na década de 1980, o Brasil tinha 30% do seu PIB na matriz industrial. Hoje ele não tem nem 9%. Nós estamos aqui conversando com o público de engenharia, né? O caminho que o Brasil está trilhando para poder ser basicamente fornecedor de insumos primários, né, de produtos agrícolas, de minério de ferro, está na contramão daquilo que a engenharia defende de desenvolvimento nacional, que é o investimento em ciência, tecnologia e indústria. Nenhum país do mundo se desenvolveu se investir em indústria de forma geral. Eu não estou falando somente de indústria siderúrgica, eu falo também da indústria da construção civil. Hoje nós temos até as indústrias criativas, que envolve até tecnologia da informação, que já responde por 7% do PIB. E tem falta de 400 mil pessoas formadas em TI no Brasil. Então acho que nós temos o pós-pandemia como um espaço de disputa, como um espaço de contraposição de projetos, e onde eu defendo basicamente esse novo papel do Estado e o investimento na economia verde, na economia limpa, como alternativa. E em terceiro aspecto também, que é fundamental, somente para não me esquecer, a renda básica universal, né? Nós já estamos aí caminhando. E aí eu volto a dizer, a renda básica universal, para a gente poder desarmar os espíritos, para poder tirar essa extrema ideologização do debate público que nós temos hoje no Brasil. A renda básica universal não foi uma invenção de economistas de esquerda. Foi uma invenção de economistas liberais. Se nós pegarmos a justificativa que o Suplicy fazia nos seus livros sobre renda básica universal, ele vai citar os economistas liberais. O primeiro estado que aplicou a renda básica foi o estado do Alasca, nos Estados Unidos.
E outros países também capitalistas implementaram essa questão da renda básica. A renda básica é uma condição sine qua non para que você possa, de um lado, permitir que as pessoas não morram de fome. Não somente devido à pandemia, mas devido à quarta revolução industrial, que vai desempregar milhões de pessoas. Uhum. E, de outro lado, vai permitir que a economia não caia no abismo. Porque se as pessoas vão morrer de fome, se as pessoas não vão ter emprego, se as pessoas não vão ter salário, elas não vão consumir. Se elas não consumirem, as indústrias também vão falir. Os empreendimentos capitalistas também vão falir. Então, o capitalismo precisa de consumidor. Quem mais tem defendido hoje, além do senador Eduardo Suplicy, que a gente tem que dar esse crédito a ele no Brasil, que sempre foi um defensor dessa proposta, são, por exemplo, os donos do Facebook e da Microsoft. Sim, há muito tempo, antes da pandemia, inclusive. Pois é, antes da pandemia. O Mark Zuckerberg e o Bill Gates já diziam, olhe, a revolução tecnológica que nós estamos engendrando aqui no Vale do Silício vai provocar 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões de desempregados. A gente tem que dar renda básica para esse pessoal, investir fortemente em educação superior, em educação continuada por toda a vida, para que essas pessoas possam se recolocar. Caso contrário, nossos empreendimentos, que são capitalistas, vão falir. Então, acho que esses três elementos, né, o novo papel do Estado, a economia verde, a renda básica universal, são um bom programa para a gente pensar o pós-pandemia. Não sei se a gente vai conseguir implementar. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação, Penildo. Antes de encerrar, deixar uma homenagem aos profissionais da enfermagem, porque hoje, 12 de maio, é o Dia Mundial da Enfermagem, e esses profissionais da saúde são fundamentais hoje no enfrentamento ao coronavírus. E avisar também que os estudantes de engenharia podem se organizar nos sindicatos jovens, Senge Jovem ou estudante de cada estado, ou procurar também o Coletivo Nacional de Estudantes da FICENGE, que também tem um Instagram. Muito obrigada pela participação de todas as pessoas que nos acompanharam até agora. Fiquem atentos, porque na próxima semana teremos mais uma live debatendo a engenharia, o desenvolvimento e a soberania nacional. Muito obrigada. Um abraço, Penildo. Muito obrigado, Camila. Até logo para todos. Obrigada.